Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo, eu sou Eliana, criadora do canal Eli Cacto e Flor, e hoje eu vou responder e mostrar algumas coisas que alguns inscritos me pediram, tá? Pessoal, não estranhe a minha voz porque eu peguei uma gripe daquelas e ainda não me recuperei totalmente. Então eu tô ainda rouca. Mas antes de eu responder, de eu mostrar o que me pediram, eu quero mostrar para vocês a beleza da floração dessa tailandesa, gente. Olhem só que floração maravilhosa. Aqui é a LTF04. Olhem só, gente. Que amarelo perfeito. E é uma flor mesclada, gente. Ela é um tom de amarelo mais claro, com um amarelo mais escuro, e dá um reflexo de amarelo dourado. Deixa eu colocar ela aqui para ficar mais fácil. Vou mostrar para vocês, para não tremer a mão, né? Porque a gente treme a mão e a flor balança mais ainda. Olhem só. Que flor mais linda. São 7, deixa eu ver, 3, 6, 7, 8 botões, né, gente? Que espetáculo mesmo. E tá cheia de botões, ó. Ainda tem mais botões pra abrir. Gente, esses dias aqui vai ter muita floração. Muita mesmo. Muita floração. Muita coisa bonita. Aí aqui tem essa, né, que tá abrindo. Eu creio que hoje ela não abra completamente. Tem essa daqui também, que tá abrindo. E tem algumas por aí que estão abrindo. Então, vamos lá, gente, a responder as questões de vocês. Me perguntaram se eu cultivo meus cactos no tempo, se é em área coberta, porque eles são bem verdinhos. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá aí, como é a minha cobertura. Eu não cultivo meus cactos no tempo, gente. Não tem como cultivar no tempo. Aqui tem peças que foram um pouquinho salgadas, né, na questão do preço. Então, tem alguns cactos raros, tem os meus astrofitons. E assim, eu não posso deixar eles no tempo, porque deixando no tempo, né, eles correm o risco de apodrecer. E assim, não vale a pena você pagar caro numa planta e não ter um local adequado para abrigar essas plantinhas, né, para proteger. Então, a gente sabe que cacto não pode pegar muita chuva, e aí não tem como, né? O inverno chega, o nosso clima aqui no Brasil, ele é meio louco. Então, a gente tem que estar prevenido. Então, eu fiz essa cobertura aqui. São telhas translúcidas, tá? Elas quebram a luz solar em 30%. E passa bem a luz do sol. Só tem essa quebra de 30%. É como se você usasse as telhas e tivesse um sombrite de 30%. Não é aquela telha transparente, tá, gente? É a translúcida leitosa. Mas mesmo assim, eu ainda tenho ali, ó, um sombrite enrolado, porque às vezes esquenta demais, né? Aí eu só faço desenrolar ele, engancho ele ali e fica legal, já dá uma certa proteção. Mas eu só usei no início, né, que quando começou a quintura mesmo, quando entrou o mês de agosto, que realmente ficou muito quente. Aí usei ele alguns dias, aí fui tirando gradativamente. Aí agora não tô mais usando. E aqui, ó, o sol nasce de frente para esse lado, gente. Então, quando o sol nasce, bate aqui em todas as plantas, mesmo com a cobertura. Quando ele nasce, ele bate de cheio em todas essas plantas aqui.
E aí eu também tenho, ó, um sombrete aqui, ó, que na hora da necessidade eu só faço descer ele, amarro aqui na ponta dessa madeira e engancho ali na tampa da caixa d'água. E aí já protege. Mas também não tô usando esses dias, porque não tá sendo necessário, né? Usei no início também, quando o sol ficou mais bravo. Que tava mesmo muito quente, insuportável. E os cactos sentiram, né? Porque tava vindo um pouco nublado. E aí, quando o sol abriu de vez, eles sentiram. Então, eu improvisei aí o sombrete, de forma que eu pudesse colocar e tirar. Aí tá aí, vai ficar aí, quando for preciso, eu desço ele. Enquanto não precisar, ele fica aí, né, na reserva. Aí tá aí, gente, meu espaço é coberto. Eu comecei meu cultivo, não era coberto. Aí quando vinha a chuva, tinha que sair correndo para pegar os cactos, colocar para dentro. Aí quando saía o sol, tirava os cactos, colocava para fora. Não dava certo. Aí a primeira cobertura que eu fiz foi com plástico. Plástico de 150 micras, mas assim, não deu certo muito tempo aqui, eu não sei porquê, não sei se foi a maneira que a gente colocou, mas não deu muito certo, tá? Então hoje eu uso sim as telhas translúcidas, leitosas, foi a melhor coisa que eu já fiz. Dá super certo, gente, super certo. Protege da chuva, protege do sol, né? Porque ele quebra a luz em 30%. E seus cactos ficam seguros, gente. Não tem como você gastar caro com cacto e deixar ele desprotegido no tempo. Tá pedindo para acontecer alguma coisa, né? Tem gente que consegue cultivar no tempo, né? E eu já não consigo. Então, eu uso a minha cobertura. Teve uma outra inscrita também que pediu para eu mostrar as minhas bancadas, né? À disposição aqui, o meu espaço. Então, gente, é o seguinte. Aqui, fora a minha cobertura, o resto tudo foi improvisado. Então, ó, minhas bancadas são assim, tudo na base de tijolo. Tudo com base de tijolo. Essa daqui, ela é mais baixinha. É onde eu coloquei minhas plantas que são um pouco maiores e aquelas que precisam um pouco mais de sol pleno. E o que eu fiz? São tijolos de furo e alguns caibro. Inclusive foram os caibro que estavam na cobertura. E eu aproveitei para fazer. Quando eu tirei o plástico para substituir pelas telhas, eu tirei as madeiras e aproveitei e fiz essa bancadinha aqui, ó. Até compridinho. Mas deu, foi certo. Aí tá aí. Minhas outras bancadas, gente, eu uso telha de fibrocimento, tá? Uso telha de fibrocimento e eu cobri com cerâmica para dar um apoio melhor pros vasos. Porque a telha de fibrocimento, ela é ondulada, né? Então, eu usei as cerâmicas. As cerâmicas eu não comprei, gente. Eu tinha aqui. Eu tinha sobra de cerâmica, então deu legal. Aí aqui, ó, é uma telha de fibrocimento coberta com cerâmica. Aqui são duas telhas. Podem observar aqui, essa bancada aqui, ela é mais larga do que as outras. Deixa eu dar a volta aqui para vocês verem. Ó, ela é mais larga. Por que ela é mais larga? Aqui são duas telhas, tá, gente? Duas telhas de fibrocimento. Aí aqui tem uma mesinha de madeira que meu marido improvisou para eu colocar minhas sementeiras, minhas mudinhas. E tá aí, são duas telhas aí de fibrocimento com cerâmica. E aí, ó, base de tijolos. Vocês até poderiam me perguntar, por que não fez de alvenaria? Gente, o ser humano tá sempre mudando, né? E a gente tem a mania de mudar as coisas, né? Às vezes a gente quer renovar, quer tirar uma coisa de um lugar, colocar em outro. E aí, se fosse alvenaria, ficaria mais difícil, né? Então, eu coloquei mesmo só os tijolos e deu certo. Já essas duas aqui, gente, eu fiz com
com um bloco de cimento. Só que foi uma dificuldade enorme para eu trazer esses blocos para cá, porque aqui, aonde vende, ficava longe e para vir deixar era muito caro. Meu marido teve que trazer de carro e foi um peso enorme no carro e ainda para ter que colocar para dentro de casa, foi muita confusão. Aí, ó, eu tenho as duas telhas ali, tenho aquela outra lá, aí tenho essa daqui e tenho mais essa. Então, essas são as minhas bancadas. Aqui, nessa bancada aqui, eu usei umas gradezinhas que eu tinha aqui. E, ó, deu legal. E, gente, a minha vontade aqui era, desde o início, para fazer uma bancada só com as telhas. E eu consegui. Só que ultrapassou, né, gente? Não é mais só uma bancada, olha só. É uma bancada aqui, só com as telhas. Ainda tem as telhas aqui. Tem as telhas ali, aqui. E ainda tem as telhas aqui. Então, assim, a gente começa devagarinho, né? A gente tem uma pretensão, né? Uma meta. Só que a gente sempre tá ultrapassando, né? E hoje eu já me vejo com problemas de espaço. Eu tenho que aumentar o meu espaço. Então, gente, olha só. Aqui não tem como eu pegar esses cactos aqui, deixar eles no tempo. Não tem como. Então, a questão das bancadas é essa, né? Meus cactos eu crio não. Eu cultivo eles, né? Em área coberta, protegidos, né? Da chuva. Mas eles pegam sol, pegam bastante sol. O sol já tá apontando, gente. Aqui é porque é bem cedinho. Eu creio que deva ser umas 7, 5 por aí. Eu vim logo porque, como eu ainda tô muito gripada, gente, não tô podendo pegar a quentura do sol. E eu recebi umas plantinhas ontem e eu tô querendo plantar. Então, eu aproveitar que o tempo tá frio. Frio não, né? O sol ainda não saiu, ainda não esquentou. Ainda não esquentou muito. Então, eu vou aproveitar para fazer logo esse serviço aqui. Outra pergunta que me fizeram, gente, foi com relação à ferrugem. É assim, pessoal, eu não faço nenhum método preventivo. Até porque, assim, eu não tenho muito problemas com ferrugem. Graças a Deus, não tenho. Casos isolados. E aí, como são casos isolados, eu trato individualmente o cacto. E eu, dependendo da gravidade, eu separo ele dos demais, né? E vou aplicando fungicida. Mas assim, eu não tenho um contágio muito grande de ferrugem espalhada em minhas plantas. Eu, graças a Deus, não tenho muito problema com ferrugem. Então, assim, quando aparece um cacto, eu trato. E o que eu observei aqui, a ferrugem, ela aparece mais na época do período de chuva, né? Não sei se é porque tá mais úmido e tem mais umidade, né, no ar. E a questão da frieza, da chuva mesmo em si. E aí favorece, né, o aparecimento do ferrugem. E assim, aqui quando apareceu foi dessa forma. Foi no período de chuva. Mas aí eu tratei e resolveu. E eu trato com fungicida de forma individual. Eu aplico naquele cacto, eu separo ele e aplico de forma individual. O meu problema maior aqui é cochonilha, gente. Tá sempre aparecendo uma cochonilha, um cacto com cochonilha por aqui, gente. É incrível, mas as cochonilhas são terríveis. Olha só, gente, que linda a flor desse Gimnocalício. Tá abrindo. Aliás, já abriu ontem, mais tarde ela vai abrir novamente. E ele vem com mais botõezinhos aí. Então, assim, o meu problema maior aqui são as cochonilhas. As cochonilhas, vocês já sabem, né? O que a gente tem que fazer. Você tem que pegar o cacto, fazer uma limpeza nele,
pega uma escovinha macia de dente, ou um pincelzinho, alguma coisa que dê para você escovar o cacto sem machucar o cacto e retirar as conchonilhas. Você pega uma mistura de água com desinfetante, né? E escova o cacto, lava ele bem lavadinho, tira tudo quanto for de cochonilhas. Existem várias receitas caseiras, né, gente, para cochonilha. Eu, quando dá para escovar, eu escovo, né, lavo ele. Mas quando não dá, eu não tenho como escovar. Às vezes eu pego um palitinho, um cotonetezinho e tento tirar, né, mas nem sempre dá, porque por conta dos espinhos, gente. Então, assim, ó, eu lavo ele, né, eu escovo ele e depois eu uso esse produto aqui, da Forte, tá, gente? Forte Defende. Ele serve para pulgões, cochonilhas e lagartas. É muito bom, eu gosto demais. Eu sempre uso os produtos da Forte aqui comigo. Então, ó, para cochonilhas, eu uso esse aqui. Eu faço a limpeza básica, né, do cacto e passo esse produto aqui, tá? Que é o Forte Defende. Tem ele também na forma concentrada, gente. Você dilui o tanto que você vai usar, né? Se eu não me engano, é 5 ml para 1 litro de água. Mas na embalagem tem todas as instruções, tá? Aí tá aqui. Você pode comprar tanto a forma concentrada, dissolver e usar, ou então você compra a forma já pronta. E para ferrugem, eu uso esse, gente, o fungicida da Forte. Ele serve para oídio, pinta preta e ferrugem. Mas, gente, olha, as pessoas às vezes pensam assim: ah, eu vou comprar um fungicida, vou usar no meu cacto. Aí usa uma vez e quer que o cacto fique bom, né? Fique sarado. Gente, não é só uma aplicação. Você tem que fazer umas 3, 4 aplicações e ficar observando, né? Pra ver se não avança. A cicatriz da ferrugem vai ficar, né, gente? Toda cicatriz dos cactos ficam, elas não desaparecem. Mas o ferrugem estaciona, não vai pra frente. E assim também a cochonilha, tá, gente? Não é usar só uma vez. Você fica fazendo algumas aplicações e vai observando. Lembrando que todo defensivo que você usar nas suas plantas, gente, tem que ser no finalzinho da tarde, quando já não tiver mais pegando sol, quando já não tiver mais tão quente, tá? Tem que ter todo esse cuidado, porque se você não tiver, vai queimar a planta. E você corre o risco de perder a sua planta. Então, já sabem, sempre no finalzinho da tarde. Aqui é sempre muito quente, então o que eu faço? Eu só aplico à noite, gente. À noite, depois das 18 horas. Depois que escurece, aqui eu vou fazer a aplicação de algum defensivo em minhas plantas. Então, é dessa forma que eu uso. E, gente, ó, pra mim dá certo, tá? Pra mim dá certo. Outra coisa que pediram pra eu falar foi das minhas pedrinhas. Gente, ó, são essas pedrinhas que eu uso nos meus vasos, nos arranjos dos meus vasos. É chamada de pedrinha de rio. Eu não encontro ela aqui na minha cidade. Eu tenho que comprar pela internet. Eu compro na loja Aimirim. Eu vou deixar o link dessas pedrinhas aqui na descrição do vídeo, tá? Se alguém tiver interesse, dá uma olhada lá, confere. Eu já procurei aqui na minha cidade, eu não encontro. Eu encontrei outra menor, um pouquinho maior do que ela, só que mais branquinha, mais clarinha. Essa daqui ela puxa pro amarelo. E aqui, ó, ela tá como ela ainda não foi usada, ela foi só lavada, né? Eu lavei várias vezes, mas quando você coloca no vaso que você vai regando, ela vai ficando um pouco mais escura. Ela fica num tom de amarelo bem mais bonito. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Eu usei ela aqui nessa bacia que eu semeei. Gente, a gente quando lida com planta, né, tudo vira vaso, né?
Então, eu aproveitei essa bacia aqui e semeei algumas sementes, olha aí. Tão pequenininhas, essa aqui é a fase da paciência que eu chamo, gente. Porque nessa fase aqui não tem muita mudança. O bonito da sementeira é ver o cacto tomando forma, mas já tá evoluindo. Então, ó, vocês percebem aqui que as pedrinhas, ela já tem um tom mais escuro, tá? Então, ó, quando você passa a regar, ela vai ficando mais escura, olha só. Fica uma cor maravilhosa, gente. Fica uma cobertura muito bonita, bem arrumadinho. Tem gente que não gosta, né, de usar as pedrinhas porque fala que não dá pra saber, né, quando o substrato tá seco, se tá bom de regar ou não. Eu não tenho essa dificuldade, aqui eu sei a época certa de regar cada uma delas. Até porque a questão da rega, gente, é assim, você tem que observar, né? Você tem que ver como é que você vai fazer a sua rega. A minha rega aqui é assim, meu clima é muito quente, meu substrato é muito drenável, então como é que eu faço? Eu rego os cactos menores, os potes 6, pote 9, até pote 11, eu rego de 5 em 5 dias. Os pote 12, aliás, eu rego de 7 em 7 dias. E os potes maiores, eu rego uma vez por semana, cada 8 dias, tá, gente? E assim vai. E até me poupa trabalho, né? Porque eu não rego tudo de uma vez e não me canso tanto, porque eu rego mesmo no regador. Só algumas vezes perdida, é que eu pego a mangueira e saio regando tudo, dando aquele banho de mangueira em todos os cactos, né? Mas nem sempre. Então, assim, a minha rega é dessa forma. E outra coisa, eu rego à noite, gente. Eu rego à noite por quê? Porque é a hora que o tempo tá mais frio, até a água tá mais fria também. Aqui tá tão quente que se eu for regar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a água tá morna. Então, assim, tem que esperar esfriar um pouco a água e a terra também, né? O substrato dos cactos. E assim, rega é uma coisa bastante pessoal, gente. Ela é individualizada. Não dá pra se passar uma receita de rega, porque ela tem que ser de acordo com o seu clima, com o seu substrato, o tamanho do seu vaso, o tipo de vaso. Ainda tem a questão dos vasos de cerâmica, né, gente? Os vasos de barro. Se eles não forem impermeabilizados por dentro, eles absorvem a água que você deu para o seu cacto. Ele vai competir com o seu cacto pela água que você ofereceu a ele. Ele vai absorver a água, então você vai precisar regar com mais frequência. E outra coisa também, você tem que observar o seu cacto. Às vezes você tem aquela periodicidade, né, de regar, mas você observa que tem um cacto que está desidratando mais. Então aquele ali vai precisar de um pouco mais de água. E também vai ter cactos que você vai ver que ele não precisa tanto de água. Olha esse cavalo aqui, gente, como ele tá bombado, né? Como a gente diria, né? Como ele tá bombado. Então, assim, é um cacto que eu posso passar mais tempo sem regar. Até porque corre o risco dele rachar, né, gente? De tanta água. Então, assim, você tem que observar. Eu sempre digo que o segredo do cultivo, gente, é você observar sempre as suas plantas. Se você puder, todo santo dia, dar aquela olhada nos seus cactos e observar como é que tá cada um, você vai evitar muitas e muitas surpresas, tá, gente? Muitas surpresas. Surpresas desagradáveis, viu? Então, é sempre bom você tá olhando suas plantas, examinando. Todo santo dia, eu tô olhando as minhas, vendo se estão bem, como é que tá, o que tá precisando, se tá apodrecendo, se não tá. Porque aí é o seguinte, tem tempo de você salvar sua plantinha.
Se você faz aquela fiscalização todo santo dia, se você olha para ver como é que ela tá, então não tem perigo de você perder muitas plantas, tá, gente? Olha só, ó. Sempre acontece, gente, assim de abortar um botão ou outro. Acontece, vez por outra. E aqui, gente, eu tenho o meu canteirinho que eu mostrei naquele dia pra vocês, né? Que eu disse que depois eu mostraria. Ai, tá aí. Nesse canteirinho aqui, eu plantei mais mamilárias. E olha só, aquela mamilária lá, cheia de botões, continua com botões. Gente, eu fiz esse canteirinho com telhas. São telhas. Ele não é cimentado embaixo, a base dele é terra mesmo, viu, gente? Eu intercalei, coloquei pedra, coloquei carvão triturado, substrato bem drenante, porque ele vai pegar um pouco de chuva. A cobertura não vai dar muito nele. Inclusive, a bica é em cima dele, só que meu marido botou uma calha aí, né, pra a água da chuva não cair em cima. Mas tá aí, gente, olha. Eu trouxe minhas mamilárias pra cá porque essas mamilárias, elas gostam de ficar pendentes, né? Com o tempo elas vão pendendo e vão caindo. Aí fica ruim até pra manter num vaso. Mas aí, ó, estão todas com botões, menos essa aqui. Olha só. Aí a minha coração que eu mostrei pra vocês. Aqui também é outro coração, gente. Só que não tão bem desenhado quanto esse. Minha poltrona de sogra. Aqui é a minha toluca, ó, cheia de botõezinhos. Coisa mais linda. Tem essa outra aqui também. Como eu disse, eu não sei identificar, gente, as mamilárias. Não sei. Aqui tem um ferocactus. Aqui tem outra mamilária, que é o bilanata. Coroa de frágil. Um dos meus parafusos, né? Eu tenho 2. E cortei esse aqui pra me dar muda. E já tem essa daqui, ó, grandinha. E botei ele aqui pra ver se desenvolve mais rápido. E aqui tem meu tocha de prata, gente. Tão lindo esse cacto, ó. Enorme, já tá grande, bem grande. E aí, meu canteirinho. Então, assim, eu tentei deixar ele o mais drenável possível. Intercalei camadas de pedra, de carvão triturado, substrato. Ali eu tenho algumas rosas do deserto. Aqui são meus cactos pendentes. Tá aí, gente. Esse é o meu espaço, que não está sendo mais suficiente. Já estou precisando de mais espaço. E também me perguntaram, né, sobre o substrato. Em que substrato eu planto os meus cactos? Gente, eu não compro o substrato pronto. Eu preparo o meu próprio substrato. Se eu for comprar substrato pronto, sai muito mais caro pra mim. Muito, muito mais caro. E não rende, né? Além de ser caro, não rende. Até porque aqui na minha cidade eu não encontro substrato próprio para cactos e suculentas. Então, a maioria das minhas compras, gente, tudo é pela internet. Aí, o que eu faço? Meu substrato é a base de quê? De terra, né? Eu uso a terra Biomix, aquela para mudas e plantios, né? E aqui vai perlita, carvão triturado, tufa, palha de arroz. Aí eu adiciono também terra de diatomácea. Gente, o meu único preventivo no meu cultivo é a terra de diatomácea. É meu único preventivo no cultivo de cactos. É a terra de diatomácea. Eu coloco uma colher de sopa para cada 5 litros de substrato. E deixo curtir mais ou menos uma semana para poder usar. Eu geralmente faço esse pote aqui, esse balde aqui cheio. Eu faço ele cheio e aí deixo curtir por alguns dias, né? Uma semana. E fico usando. Aí tá aqui. Aí tá aqui porque eu vou já plantar. Eu recebi essa caixinha aqui, né? Ontem, nem abri, vou abrir agora. E tá aí o meu substrato, gente, ó.
Substrato para cacto tem que ser bem drenável, tá? Bem drenável. Não deixem de usar a perlita, a palha de arroz, o carvão triturado. Não deixa, muito bom. Tufa não é tão necessário, né? Caso você goste, eu uso a tufa, uso muito. Eu cheguei até a comprar um carvão, olha só. Cheguei a comprar, né, um substrato pronto, que foi o da Carolina Soil. Que eles têm um substrato à base de perlita, palha de arroz e tufa. Tufa de esfagno, né? Eu comprei, só que quando chegou aqui, eu não gostei, não achei ele bem drenável, não. Achei ele mais compacto, então não deu certo assim pra eu usar ele puro, né? Mas eu usei no preparo do substrato. Eu usava uma medida de terra biomix e 2 medidas dele. Uma de palha de arroz e uma de perlita e outra de carvão triturado, né? Mas assim, não precisa comprar mais nada. Basta você ter uma terra base e usar o carvão triturado, a perlita e a palha de arroz. O ideal é a medida de 1 por 1, tá, gente? Mas assim, vocês vão observando aí, né? De acordo com o clima de vocês. E vão preparando o substrato e vendo como vai ficando, tá bom? E nesse substrato também, gente, eu acrescento alguns... Como é que se diz? Alguns adubos, tá? Eu coloco farinha de osso. Eu uso forte-flores também. E assim, eu sempre tô adubando minhas plantas. E é como a gente diz, uma planta bem adubada e com bastante luz, dificilmente ela adoece, tá, gente? Então, assim, tá aí. Esse é o meu substrato, é onde eu planto os meus cactos, gente. Então, gente, eu já abri a caixa. Desculpa não ter aberto com vocês, mas é porque eu tô apressada para plantar enquanto não tem sol. Enquanto o tempo ainda tá um pouco frio. Porque eu não tô podendo pegar muita quintura. E eu preciso agilizar aqui, ó. Então, tá aqui os mais novos, as mais novas integrantes da minha coleção. São lobívias, tá, gente? Aqui tudo é lobívia. Então, ó, são 3 lobívias enxertadas, 4 lobívias na raiz. Eu vou enxertá-las, né? Tem cavalo aqui também. E ainda tem esse astéreas aqui, olha, gente, que fofinho. Eu acho tão bonitinho quando eles são assim pequenos. Eu não sei por que o povo tem tanta pressa em fazer crescer os astéreas, os astrofitos. Eu acho tão bonitinho quando eles são pequenininhos, acompanhar o desenvolvimento, acho tão fofo. Olha só, que coisa mais linda. Então, tá aqui, tá, gente? Se aqui for o recebido, vou cuidar logo em plantar, né? Já tô aqui com meu substrato, as minhas pedrinhas, meu adubo de floração, tá? Aqui as identificações e aqui, tá, gente, ó. É lá da W Silva, gente. Pra quem tá sempre me perguntando onde eu compro as minhas lobívias, tá? Eu compro com a W Silva. Olha aí, gente, o sol já avançou bem. Aqui onde eu gosto de trabalhar de manhã cedo, né? Já tá no sol. Mas assim, ó, já terminei de plantar. Plantei aí as três lobívias, né? As 3 novas integrantes da minha coleção. São lindas essas flores, gente. O astérias e essas aqui, gente, são lobívias sem identificação, tá? Ó. Comprei 4 sem identificação. E eu vou enxertar. Vou enxertar as 4, tá? E vou plantar esses cavalos também. Olha que cavalos maravilhosos, gente. Vou plantar os cavalos e vou enxertar as lobívias. Vou aqui procurar um lugar agora com sombra para eu terminar o trabalho. Uma dica para vocês, gente. Coloquem sempre os cactos de vocês em vasos de acordo com o tamanho do cacto, tá? Não queiram dar um vaso maior para um cacto menor, porque quanto maior o espaço, mais tempo de umidade o cacto vai permanecer, né? Submerso num substrato úmido. Então, o vaso tem que ser de acordo com o tamanho do cacto.
é aquela história de dizer, eu vou colocar ele num vaso grande que é para ele crescer e se desenvolver logo. Gente, é furada, tá? Vocês têm que colocar o cacto num vaso de acordo com o tamanho do cacto. Quanto maior o espaço que o cacto ficar, mais tempo ele vai ficar dentro da umidade. Mais tempo vai demorar secar o substrato. Então, tenham atenção nisso, tá, gente? E olha só, gente, ela abriu. Conforme eu prometi pra vocês, que se ela abrisse, eu traria ela ainda nesse vídeo pra vocês. Então, tá aí, abriu a florzinha, a Lopívia 27, gente. Ai, muito bonita. Essa não abriu, gente. Vai ficar pra amanhã. Olha só. Como tá bonitinha, né? Como é lindinha. Muito bela essa flor. Aliás, todas são bonitas, né, gente? Eu não sei, os cactos me fascinam pela floração. É uma floração tão bonita, tão magnífica. Assim, quando eu era mais nova, eu nunca acreditei que cacto poderia dar essas flores assim tão bonitas. E hoje em dia tá aí, me vejo apaixonada pela floração dos cactos. Para mim não existe floração mais bela. E olhem só, pessoal, abriram mais algumas florzinhas. Olhem só, a Mammillaria alamensis. Gente, é tão mega essa flor. E é uma flor grandinha, ela não é pequena. Olha só. Muito linda essa floração. E ela tá cheia de botões, ela forma uma coroa bem linda mesmo. E olha só, ela tem um brotinho ali que também já tá, ó, cheio de botõezinhos. Já tá vindo um botãozinho aí, ó, olha só. E ela tá grande, gente, bem grande essa Mammillaria alamensis. Ela tá bem grande. Olha só aqui, ó, o tamanho dela. Quase o tamanho da minha mão. Olha só. Tá vindo com um brotinho ali. E tem outro bem pequenininho, ó, saindo aqui. Acho lindo. E olhem só, pessoal. Quem resolveu florir aqui comigo. Essa daqui é a Mammillaria, não é a Therezai, é a Sabuai. Olhem só, gente, a florzinha dela é bem meiga. Mas, ó, é outro cacto que também é muito mole e ele cai muito. Aqui, ó, eu escorei com 2 palitinhos. Escorei ela, porque ela tá, ó, tá caindo. Aí tá aí. A minha Therezai caiu toda. Eu acabei tirando ela do cavalo. Enraizei umas hastezinhas e outra eu peguei e enxertei novamente. Essa daqui eu vou tirar também. Eu vou tirar essa ponteira dela. Ó, ela tá vindo com outro botão aí. A minha intenção é tirar essa ponteira bem aqui e enxertar novamente, né? Porque ela tá aí toda, mas assim, ó. Ela tá brotando todinha. Mas percebe-se que ela é como aquelas outras mamillárias que elas não ficam de pé. Elas, com o tempo, elas caem. Aqui a minha Weingart, gente, sempre com botõezinhos de flores. Essa planta é muito boa, gente. Muito boa. Ela sempre tem florzinha. Eu nunca chego aqui pra ela não ter uma florzinha. E olhem só ela aí. Gente, outro que abriu por aqui foi essa paródia aqui, né? Paródia, eu creio que seja paródia Otones. Ela tá enxertada. Mas tá aí. Ela tá sempre com flores, olha só. Acho tão lindo esse amarelo. Amarelo tão bonito. Com esse centro vermelho.
Gosto muito das paródias, muito mesmo. O vídeo de hoje foi mais questão de dicas, né? Respondendo as perguntas que alguns inscritos me fizeram, mostrando o meu espaço. Essa daqui já vem com botão novamente, gente. Ah, é ótima essa Lobive maravilhosa. Então, é isso, né? Foi um vídeo assim de vários assuntos, né? Ao mesmo tempo. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouco mais dos meus astérias. Vou mostrar alguns dos meus astérias, aqueles que eu gosto mais, que vai ser muito difícil, né? Porque eu gosto de quase todos, né? Mas eu vou trazer aqueles que se destacam mais da minha coleção, tá bom? E as florações, né? Tem florações também dos astérias e as florações que forem surgindo por aqui. Vou encerrar o vídeo de hoje com essa maravilha de floração, tá, gente? Com essa beleza aqui dessa lobívia, muito linda. Então, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, que ficaram até o final. Quem não foi inscrito, aproveite para se inscrever no canal. Ativem as notificações, o sininho. Curtam, deixem seu like, seu comentário, sua sugestão. E obrigada mais uma vez a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.